Aleluia. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a gente dar o melhor para Deus. A gente fugir de coisas de aparência, fugir de falsa piedade, fugir de uma vida que não justifica o que Deus fez por nós. Queria convidar vocês hoje a refletir com a gente que Deus, Ele é o Senhor que espera também a nossa reverência, a nossa sinceridade, que espera também que sejamos autênticos, sinceros, transparentes, que a gente se coloque diante dEle, para que a vida dEle flua verdadeiramente em nós. Hoje eu quero te contar a história de Salomão, num período de muita riqueza em Israel, num período onde a prata era nada, o ouro era tão abundante, que prata nem se pesava, nem se era contada, era quase que um objeto que não tinha valor, por causa da abundância do ouro. Esse texto você pode abrir em 1 Reis, capítulo 10, versículos 16 e 17. 1 Reis, capítulo 10, versículos 16 e 17. Primeira Reis, capítulo 10, versículo 16 e 17. Se você tem Bíblia, acompanhe comigo. Diz assim: fez também o rei Salomão 200 escudos de ouro batido, 600 siclos de ouro mandou pôr em cada escudo, e 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro mandou pôr em cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Só até aqui. Pai querido, muito obrigado por essa noite e pelos filhos que vieram. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que abençoa, o Deus que ensina, o Deus que nos ajuda, o Deus que exorta. Por isso hoje, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti. Nós te suplicamos graça e pedimos que cada mente, cada coração se abra para te ouvir, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. O contexto histórico desse texto é que Salomão vivia a maior abundância em um tempo em que Israel nunca viveu antes e depois dele nunca mais. O contexto político era que o Salomão tinha tanto dinheiro que prata não valia nada. As nações vizinhas tributavam para Israel. Era tanta abundância que o próprio Salomão começou a criar coisas para despertar a sua realeza, para mostrar a suntuosidade do seu palácio e do templo do Senhor. Era tanta riqueza que Deus o fez abundar, que às vezes não se sabia nem muito o que fazer com tanto dinheiro. E uma das coisas que reflete o poder de alguém é o brilho, é o diamante, é o ouro. Em Hebreus, no capítulo 1, a palavra do Senhor diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é o brilho, é aquele que você vê de longe. Então quem quer ostentar o poder mostra o que ele tem de riqueza, através do ouro. E isso não só para os bilionários. Nós acompanhamos aí o problema no Rio de Janeiro, os narcotraficantes,
para mostrar o seu poder, eles carregam colares de ouro puro, de peso. Quanto mais colar, mais ouro, mais imponência. A riqueza faz isso. A riqueza do mundo, ela traz uma instabilidade intelectual, quando Deus não está no meio, que faz com que a gente repense sobre o poder da riqueza. E o Senhor diz que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ele não estava declarando que ninguém podia ser rico. Ele estava dizendo que o amor ao dinheiro, que pegar essa riqueza e usar em vão para mostrar a ostentação sem ele, é um problema. Então, politicamente, as pessoas iam até Jerusalém para ver o templo e para ver o palácio de Salomão, porque o templo era reluzente, tudo de ouro, madeira de acácia forrada com ouro. Mas a casa do rei não ficava para trás, era linda. Tanto é que a rainha de Sabá, ela faz uma visita para Salomão, e Salomão a leva ao seu palácio. E diz a palavra do Senhor que essa mulher, ela exultou, ficou perplexa, não somente porque viu tanto ouro, mas sobretudo porque a organização e a reverência naquele lugar, mesmo independente do ouro, transbordava. As pessoas que trabalhavam para Salomão, serviçais, a organização da casa, tudo de Deus, gente, é organizado. Se a sua vida é desorganizada, você precisa dar um ajuste nela. Se a sua casa é desorganizada, você precisa dar uma arrumada nela, porque isso reflete a glória. Naquele tempo, além disso, o Salomão tinha riqueza, então ele resolveu mandar fazer escudos de ouro, e ele colocou tanto ouro em cada escudo, que aquilo para carregar, os soldados carregavam somente nas vezes que Salomão saía da sua casa para ir ao templo, onde ele era recebido por um batalhão de soldados que levantavam seus escudos para o rei passar, e todos admiravam. O ouro era tão comum que a prata não valia nada, quiçá o bronze. A prata não valia, porque era a abundância do ouro. E abre um parêntese: onde você vai morar? No Senhor, na Nova Jerusalém, a palavra do Senhor diz que ali haverá ruas de ouro e mar de cristal. O ouro para Deus é tão abundante que Ele coloca como calçada para tu pisar em cima. A diferença como Deus vê a riqueza e o ouro e a abundância é que faz a gente repensar na forma que vemos o vil metal no nosso bolso. Então Salomão fez isso. Os escudos de ouro eram, portanto, símbolos de honra, glória e poder real. Eles não eram arma de guerra, por causa do peso, muito ouro. Eles eram ornamentos cerimoniais, usados em desfiles, exibições reais, especialmente quando o rei saía ao templo, ou recebia dignatários estrangeiros. Mostrar ao mundo a grandeza do reino e o favor de Deus sobre Israel
era o que Salomão queria. Ele queria que todos vissem que bênção de Deus, quando Ele traz a glória dEle, quando Ele traz a segurança e a abundância. Então, o ouro tem simbolismo espiritual. Na Bíblia, o ouro representa pureza, pois é metal refinado no fogo. Ele representa a divindade, por sua durabilidade e brilho. Ele representa a glória, a manifestação visível da presença de Deus. Isso é o ouro. Assim, os escudos de ouro simbolizavam a proteção divina sobre Israel, a presença gloriosa de Deus que cercava o rei e o seu povo, e a vitória espiritual e moral de um reino edificado sobre a sabedoria e a obediência de Salomão. Salomão, em tempos de glória e comunhão com Deus, fez escudos de ouro para simbolizar tudo isso, e era maravilhoso. Mas aconteceu algo, porque depois que Salomão morre, o filho toma conta. E quando um filho não tem uma visão lapidada, passada de pai, ele pode jogar tudo a perder. O nome de um filho de Salomão era Roboão. O Roboão, ele veio ao trono riquíssimo, bilionário. Ao contrário de Salomão, Davi foi homem de guerra. É claro que ele deixou ouro, também deixou, mas não em abundância. Salomão é que triplicou a fortuna, e agora dá na mão de um bobo, que não sabe o que é honra, que não sabe o que é trabalho, que não sabe quem é Deus, que não sabe como se comportar sendo milionário. Roboão fez muita besteira. Roboão tomou decisões terríveis, dividiu o reino, acabou com a glória de Israel. E sabe, se os escudos de bronze, de ouro, refletem a presença e a glória de Deus, o contrário também fragiliza o reino e o seu palácio. Quando Roboão começa a não dar glória a Deus, a não honrá-lo, começa a diluir o que o pai deixou, ele começa a se complicar, porque espiritualmente, quando você é cheio de glória, o diabo não toca a gente. Ele pode tentar, mas ele não vai te derrubar. A glória dele nos protege. O brilho, só o brilho do Senhor nos guarda. Quando nós estamos num mover desse, um louvor de glória, o inimigo, o poder dele fica tão escasso, que ele é incapaz de derrubar alguém, sob a tutela da glória do Senhor. A glória é um brilho, a glória é um poder. A glória do Senhor é algo que Ele coloca dentro da gente, para nos resguardar dos ataques de Satanás. Então, o Roboão não ligou para isso. Ele foi deixando as coisas de lado, não dando a glória devida. A palavra do Senhor, o salmista diz assim, seu Cláudio: tributai ao Senhor glória, força e honra, rendei ao Senhor hinos de louvor, e na congregação dos santos bendizei o seu nome, porque somente Ele é Deus, Ele é poderoso. O que esse salmista quer dizer? Que tudo que você tem, que você é e que você pode oferecer é dele, por Ele e para Ele. Até o seu realizar, o pensar em realizar vem do Senhor. Mas quando você despreza isso e se distancia, o inimigo ataca. Foi o que aconteceu com Roboão. O Roboão deu brecha, e tinha um rei daquele tempo do Egito chamado Sisaque. E ele agora viu brecha no reino de Israel.
Então ele ataca. E pergunta para mim, o que ele vai roubar? O tesouro que é para Deus. Tudo que é objeto para Deus, o diabo quer roubar. Nós vimos aqui hoje de manhã, quem está acompanhando comigo as aulas de Apocalipse, que quando se levantar o anticristo, ele vai atrás de tudo que é objeto de culto a Deus. Ele vai atrás de todo aquele que professa e quer que Deus seja o governador do mundo, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele vem atrás. Quando Jó é atacado por Satanás, o que primeiro Satanás tirou de Jó? Pergunta para mim, o que primeiro ele tirou? Diga para o vizinho, os boizinhos, os animais, eles foram destruídos. Agora pergunta para mim, por quê? Porque o Jó todos os dias levantava na madrugada e pegava um animal e matava esse animal e consagrava ao Senhor. Então quando Satanás vem, ele vai atrás de todo objeto que te faz cultuar o Senhor. Não sei se você está entendendo. Então ele vai atrás dos animais. Quero ver adorar o Senhor com os teus bens. Quando ele quer tocar na igreja, muitas vezes ele toca no teu bolso. Justamente de pessoas piedosas, que ofertam, que dizimam. Ele vem lá porque o seu dízimo é algo importante, não porque a igreja precisa, mas porque você é exaltado por causa dele. Então o Roboão não liga para isso, ele não liga para quem é Deus. O inimigo vem e entra no templo, rouba os bens e leva os escudos de ouro. Leva embora 300 escudos. O peso daqueles negócios era tremendo. E ele leva embora. E deixa agora o Roboão sem aquela glória, sem dinheiro. Agora o Roboão está com medo. Mas o que o Roboão vai fazer é o que impressiona. Você não tem um ditado que diz assim: não tem tu, vai tu mesmo? Já ouviu um ditado que quem não tem cão caça com galinha? Com gato? O brasileiro é bom para isso, ele dá jeitinho para tudo. Se não tem manteiga, também não tem pão. Tudo dá um jeitinho. E Roboão parecia um brasileiro. Vamos dar um jeito. Não tem escudo de ouro, mas ele chama agora os especialistas no trabalho com mãos, os artesãos, os ourives, e ele diz assim: vamos fazer 300 escudos novamente. E aí vão dizer para ele: meu senhor, não tem mais ouro? Ele falou: não tem ouro, mas tem bronze. É a mesma coisa? E aqui começa a nossa voz, a nossa palavra. Deus detesta a aparência. Se não tem uma coisa, eu vou de qualquer jeito. Salvo que você não possa mesmo, não tem problema. Mas às vezes nós substituímos a glória dele por coisas terrenas, visíveis. E o Roboão agora manda fazer 300 escudos de bronze. Aí, em primeiro lugar, ele pode enganar quem está longe, porque de longe o bronze também reflete. Se bate o sol no bronze, você fala: meu Deus, é ouro. Você já viu que quem vai para as Olimpíadas ganha bronze? De longe parece que está tudo igual. Vai pegar, vai tocar no ouro e vai tocar no bronze. Roboão quis viver de aparência, e essa é a palavra. Porque talvez nós, ou alguns de nós, ou talvez outra igreja, aqui está todo mundo perfeito, estão vivendo de aparências, não estão dando tudo o que deveria dar.
trabalham em doses homeopáticas, vêm ao culto em doses homeopáticas, vem de manhã, não vem à noite, vem de noite, não vem de manhã, vem um mês, não vem o outro. Com Deus, querido, ou é tudo ou é nada. Quem está no muro, está do lado do inferno. Ou você rompe e fica para Deus, ou você é do outro lado. Ou você está numa sonolência de vida, adorando como se fosse ouro e mostrando bronze. Está na hora da gente refletir isso e entender que Deus, Ele não se deixa usurpar. Deus não recebe qualquer coisa. Deus, Ele recebe qualquer um, mas não recebe qualquer coisa. Diga aí para o vizinho: Deus recebe qualquer um, mas não recebe qualquer coisa. Diga para mim, o que é isso? Ué, não é vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e acharei descanso para a vossa alma. Ele não diz que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então qualquer um que entrar em qualquer igreja, que louva o Senhor, que declara que Jesus é o Senhor, Deus recebe. Deus dá amor, misericórdia, perdoa pecado, mas Ele transforma a vida. O problema é esse: Ele recebe qualquer um, para esse qualquer um ser transformado em ouro puro. Agora qualquer coisa Ele não recebe, porque nós não somos coisa. Antigamente as pessoas chamavam os outros de coisinha. Você é desse tempo? É desse tempo? Não sabe o nome da coisinha? Havendo Deus criado todas as coisas, criou o homem. As coisas para Deus são coisas. O homem é a coroa da glória dele. Você nunca é qualquer coisa. Por isso que Ele recebe você, ou qualquer um, mas não recebe qualquer coisa. Ele não recebe qualquer vil metal. Tem um aí que eu trouxe hoje. Não é só dinheiro, é louvor, adoração. Quantos vêm para a igreja, passam o dia inteiro cansado. Num domingo, eu não vi um domingo para nós tão cansativo. É jantar, almoço em família, corre, vem para cá. Quando chega a noite, meu filho, eu não sei o que você trouxe, que capa você trouxe para cá, mas eu vou te dizer, qualquer coisa Ele não recebe. Do contrário, o nosso louvor seria cantiguinha de niná, para botar menino para dormir. Enquanto nós declaramos aqui hoje: único, Tu és o único, incomparável és, Deus na minha vida, nunca qualquer coisa, nunca bronze, sempre ouro. Porque um dia, quando nós nos apresentarmos ao Senhor, no tribunal de Cristo, a palavra do Senhor diz: se as tuas obras forem palha e feno, o fogo vai provar. Porque vai ter um lago da provação. Você não vai ter obra nenhuma se for palha e feno. Está lá em 1 Coríntios. Nada. Ele fala: mas tem uma resistência maior quem tiver obra madeira. O fogo consome. Mas quando ele diz ouro e pedras preciosas, o fogo não queima, o fogo lapida, o fogo faz melhor, o fogo te consome para você sair abençoado do outro lado. Fogo para Deus é uma maravilha, querido. É como um fogo que nós ajustamos como se fosse o poder do Espírito Santo. Chamamos: o fogo vai cair. Aquela chama vai cair. E quando a chama do Espírito Santo cai, é para você se lapidar, se moldar, se transformar, trocar a língua.
ouvir melhor, olhar melhor, andar mais para o Senhor. O ouro é santidade, pureza diante do Senhor. O bronze é enganação. Eu não sei que tipo de adoração você trouxe hoje. Nós nunca nos importamos com quantidade, desde que a quantidade do povo que vem seja uma quantidade de sinceros, de fiéis, que estão neste lugar não pestanejando e pensando: o que eu vim fazer aqui? Você veio ver a glória do Senhor. Quando a glória do Senhor tocar em ti, tem um poeta que diz assim: tudo novo vai acontecer, nova vida. A glória, quando toca, ela transforma a gente e faz com que qualquer um se transforme em um homem ou mulher de Deus na presença dele. O bronze representa a aparência sem essência. Roboão perdeu o ouro, mas quis manter as aparências. O bronze reflete a luz por fora, mas não tem brilho próprio. O brilho vem de um foco de luz. O diamante o ouro é o seu brilho. Por isso, quando as pessoas colocam aqueles colares de diamante ou de ouro, o reflexo sai daqui para lá. O bronze é de lá para cá. Ele só reflete se eu botar numa luz aqui forte, quem vai para lá, igual um espelho. Você põe assim, a luz vai refletir lá do outro lado. É que nem a lua. Vou falar da lua não, que você ficou meio assim. Deixa para lá. O ouro, a luz própria. O ouro é um reflexo de dentro para fora, querido. Se você quer ser um homem, uma mulher de Deus, você tem que refletir com as suas palavras, com a sua vida, com a sua atitude. As pessoas têm que ver em você, e Paulo fala que nós somos carta escrita, as pessoas lêem na gente. A glória vai se manifestar. Tem pessoas que vêm a Deus só com o seu sorriso, só com a sua presença, só com um abraço, só com uma palavra de amor. Tem gente que tem tanto brilho que os outros vão falar: você é crente, né? Logo vi. E se esse brilho for verdadeiro, ele vai perguntar: qual é a igreja que tu está indo? É ou não? Agora, quando esse brilho é bronze, sem luz, você vai refletir algo de aparência, e alguém vai dizer: quero nem saber onde essa mulher está indo, eu vou para outro lugar. As pessoas são assim. Hoje, eu quero dizer que o diabo, ele pode se distanciar da sua vida, se você reluzir o brilho de Deus. Se você entender que mais do que você, toda a glória, toda a honra, todo o poder é para Ele. Os ricos hoje, tementes ao Senhor, eles se entregam, eles abençoam. Os milionários crentes dizimam, porque é fácil dizimar de 10 mil reais. Você passa 1.000. Agora, é fácil dizimar de 1 milhão, porque 100 mil a igreja não precisa. E esses ricos sem Deus, uma hora eles dão uma oferta de 20, de 5, aqui não. Mas não dão aquilo que deveria dar, porque acham que é muito caro, que o pastor não merece. E não merece, nunca mereceu, porque se um dia tu trouxer alguma coisa para essa casa, achando que está dando para mim, você está oferecendo um brilho que reflete numa vida de bronze que tu leva.
Vocês estão aqui? O bronze reflete a luz por fora, mas não tem brilho próprio. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5 diz assim: tendo aparência de piedade, negam a eficácia dela. É só aparência, porque ser piedoso com alguém de verdade tem uma eficácia. Não é eficiente, é eficaz. E a diferença de eficiente e eficaz é anos-luz. Aquele ventilador é eficiente, não desliga, mas ele não está sendo eficaz, porque colocaram-no num lugar onde o vento está só soprando para ajudar o cooler desse bicho não esquentar. Mas quando tu liga lá na frente um ventilador que move isso aqui, ele passa a ser eficaz. Tem coisa na sua vida que é eficiente, transforma em coisa eficaz, que tem um objetivo, que alcança o objetivo. A vida com Deus não pode ser de aparência. Se você é piedoso, não seja uma pessoa piedosa ineficazmente. Se é piedade, o ministério da piedade, exerça a piedade, ajude, perdoe, ajude na restauração, na edificação do reino, ajude pessoas, rica, pobre, de qualquer jeito, porque o verdadeiro cristão, ele reflete ouro. Eu sou servidor público federal, e no meu órgão, eu converso com terceirizado lá da base, até autoridades lá em cima. Já fui mestre de cerimônia no meu órgão, já li discursos para desembargadores. Agora eu prefiro ter a piedade olhando para quem realmente precisa de piedade. Pessoas que ninguém dá um oi, um boa noite, um boa tarde, mas alguém acha, transferindo com um sorriso, com um aperto de mão, fazendo com que aquela pessoa perceba que ela faz parte de uma máquina, onde todos são beneficiados com ela. A aparência de piedade faz com que essa máquina, esse corpo de Cristo se deteriore, porque alguém vai sair daqui por causa de você, alguém vai embora, enquanto nós precisamos nos unir, combater o bom combate, ajudar uns aos outros, ajudar as pessoas. Aí nós estamos levantando verdadeiros escudos de ouro, e não de aparência. A aparência é uma desgraça, é uma desgraça. Foi isso que Ananias e Safira fizeram, quando estava todo mundo ofertando no templo. Ofertaram a casa, e eles, para não se sentir rebaixados, disseram assim: vamos ofertar uma casa também, a nossa, vamos vender, está todo mundo vendendo, mas vamos fazer o seguinte: a nossa casa vale 1 milhão, números meus, a gente diz que vendeu por 500, e dá os 500, e esconde os outros. E Pedro, quando recebeu aquela oferta, o Espírito de Deus falou: meu filho, quem te pediu para você dar alguma coisa aqui? Alguém pediu para você vender a casa? Alguém pediu para você colocar dinheiro aos nossos pés? Mas você fez coisa pior. Tu está trocando uma trombeta mentirosa, dizendo que trouxe aqui para frente o valor de uma residência sua, da qual esse valor inteiro não está aqui. Por isso, morte. E o cara caiu. A mulher dele chega e fala assim: olha, o Ananias já passou por aqui, ele já passou por aqui. Acompanhe os pés que carregam ele lá para fora, porque tu também morrerá. Aparência, escudos de bronze. Enquanto nós estamos buscando a Deus um louvor honesto, sincero,
Vocês não sabem que esses meninos chegam aqui cedo. Ali o Paulinho chegou cedo, estava aqui tocando, tomou uma picada de um bicho, inflamou. Mas está aqui, tomou uma coisinha, está lá. Você não sabe o valor desses meninos. Para quando ele fizer o solozinho na guitarra, você não sabe o preço que é. Está no altar. Você não sabe o preço e o valor de uma pregação. Você não sabe o preço e o valor de uma ministração. Eu estive com os homens hoje, na sexta-feira, e ministrei a eles. Quanto mais longe do seu sacerdote, mais longe da igreja. Quanto mais longe da igreja, mais longe de Deus. É assim que acontece um esfriamento nesse mundo. Quantos hoje vivem uma fé de fachada, cultos sem presença, palavras sem unção, corações distantes, mas gestos religiosos, porque a gente gosta de ser religioso. O bronze é a religião sem relacionamento, é ritual sem presença, adoração sem quebrantamento. Isso é o bronze. Nós não somos ritualistas. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Pratica a piedade, mas nós somos cristãos, estamos no corpo de Cristo, ligados a Ele, e Ele diz: sem mim você não pode fazer nada. Aquele que estiver colado nele, na videira verdadeira, toma da seiva dele. Não dá mais para viver culto de adoração sem presença, gente. Vocês não sabem o valor de um homem que vem dirigir um louvor. E graças a Deus aqui pelo menos o povo solta um assovio, umas palmas, porque dá gás. Você já viu pegar? A igreja está indo, e de repente a gente pega um fogo no louvor, que você vai falar: meu Deus, o que aconteceu aqui? Quem quiser ficar de fora que fique, mas nós precisamos correr para Deus. Nós precisamos rever valores. Porque Deus pode restaurar o ouro perdido. Sabe o que é maravilhoso em Deus, Beto? Ele restaura o que se perde. Ele pode restaurar. Se um dia você quis trazer um bronze para enganá-lo, Ele pode restaurar a sua vida e te fazer brilhar como o ouro de Ofir. Como nós cantamos na década passada: você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Então Deus pode restaurar você com uma música, com a unção, com a voz profética, com a pregação. Um culto tão assim, parece que não vai acontecer nada. Deus pode tocar em você. Deus pode falar no seu coração. Por isso, nunca pense que os cultos serão iguais. Podemos cantar até a mesma música, mas eles nunca são iguais, porque a unção é diferenciada. A diversidade de dons que são derramados. Sabe o que eu quero? Eu quero ver uma igreja vibrante, de pessoas honestas, pessoas transparentes, pessoas que reluzem um ouro verdadeiro. Então Deus chama o seu povo ao arrependimento, à busca sincera e à renovação da aliança. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 14, tem um texto maravilhoso, que a maioria sabe, mas não sabe o endereço. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se a sua vida não está muito boa, você veio no lugar certo, para Deus curar você, para Deus tirar a anomalia do corpo, para Deus impedir a desgraça, impedir a faca, impedir coisas que aparentemente são difíceis. Se tiver ouro nesse lugar, se tiver a glória dele,
você sair daqui com a sua cura. Se tiver glória verdadeira neste lugar, você é tocado pelo Senhor. Se a vida de Deus fluir aqui, algo novo vai acontecer. Esse é o Deus que nós escolhemos servir. Salmo 51, versículos 10 e 12 diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Foi o que o salmista Davi disse. Em Apocalipse, o Senhor fala à igreja em Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste e te arrepende. Deus quer devolver o brilho da comunhão, a força da fé e o fogo do Espírito. Porque tem gente que perdeu a comunhão há muito tempo, perdeu a força da fé e perdeu o brilho do Espírito Santo. Mas todas as vezes que você vem para uma igreja, você tem a oportunidade de ter esses atributos restaurados pelo Senhor. E é assim que nós vamos orar hoje. É assim que a gente termina. Porque boas palavras, sem aquela unção que movimenta e faz do conhecimento uma prática, ela se torna vazia. É como um sal insípido. Mas se Deus veio e você o quer, hoje é seu dia. Deus quer devolver esse brilho. Então, para finalizar, não viva de aparência. Não se contente com um bronze, quando Deus tem o ouro preparado para você. A presença dele é mais preciosa do que qualquer brilho humano. Salmo 84:10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Então, igreja, se hoje Deus chama você para restaurar o brilho da glória, peça ao Espírito Santo que renove você, que renove o seu ouro. Peça que o Senhor tire o bronze e devolva o ouro da glória. É assim que nós servimos ao nosso Deus. Você pode sair daqui, porque são exatamente 20 e 25. Se você quiser dar 5 minutos ao Senhor. Você já viu que quando a gente não ora, 5 minutos é uma infinidade? A gente faz a campanha de oração aqui. Tem gente que dobra o joelho. Quando olha no relógio, 4 minutos. 5 minutos, fala, vala-me Deus. 1 hora vai demorar. Mas Deus precisa de 1 segundo. Ele precisa de um coração aberto. Ele precisa só de um toque. Ele precisa só de um coração que se abre para Ele. Para Ele arrumar teu coração, arrumar a tua vida, entrar nas tuas entranhas e recompor o corpo. Viver, fazer com que você viva a realeza do Todo-Poderoso, agora e sempre. Amém. Fique de pé, querido.